Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 169. Chega a ti, Senhor, a minha súplica, dai-me entendimento segundo a tua palavra. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 20 de 4 de 2010. Mensagem número 183, datada de 19 de abril do corrente do chefe do Poder Executivo Municipal. Indicação número 162 de 2010, de autoria do vereador Ivan Roberto Westphal. Indicações números 163, 164, 165 e 166 de 2010, todas de autoria do vereador Ézio Geves Manuel. Projeto de lei do legislativo número PL 022 de 2010, de autoria do vereador Edson do Nascimento. Requerimento número 063 de 2010, de autoria da vereadora Romana Remor. Mensagem número 186. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de convidar juntamente com o vice-prefeito a vossa excelência e nobres vereadores para uma reunião no dia 22 do corrente mês, quinta-feira às 14h30, na sala dos atos do gabinete do prefeito. Pauta: decisão judicial que determina ao município a desocupação em 15 dias dos imóveis onde estão instalados a Casa do Professor, Casa da Solidariedade, Copec, e uma unidade da FASC, Creche Girassol. Colho o ensejo para renovar-lhe minhas expressões de apreço e admiração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Clécio Salvaro. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso da tribuna livre nesta noite, conforme a solicitação da vereadora Tatiane Teixeira, o historiador, senhor Francisco do Vale Pereira, que discorrerá acerca dos aspectos ossarianos e açorianos de Criciúma e Santa Catarina. Desta forma, gostaríamos de convidá-lo para que adentre ao plenário e tome assento essa mesa diretora. Nós temos 30 minutos, com a palavra o nosso convidado. Muito boa noite a todos, a mesa diretora, presidente da Câmara Municipal de Criciúma. Muito boa noite aos senhores e senhoras vereadores. Muito boa noite também aos convidados que vieram participar desse momento. Como representante do Núcleo de Estudos Açorianos da Universidade Federal de Santa Catarina, com muita honra, muito orgulho, aceitamos o convite feito pela Doris, da Fundação Cultural de Criciúma, para que viéssemos falar um pouco então sobre esse universo da cultura açoriana, sobre os aspectos dessa cultura e principalmente de quem são esses açorianos que vieram há um tempo atrás para cá, para Santa Catarina. A história do arquipélago dos Açores, que é um arquipélago e fica exatamente no meio do caminho entre a Europa e os Estados Unidos, como vocês podem identificar aqui na projeção, o arquipélago durante muito tempo, durante a epopeia
das grandes navegações, das descobertas marítimas, foi um ponto de referência para as navegações da Península Ibérica, do mundo, tanto português quanto espanhol, e por que não dizer do mundo como um todo, além de franceses, ingleses e holandeses que se lançaram nas buscas de novas terras, de novos caminhos para o comércio. Então, esse arquipélago, que foi descoberto em 1427, oficialmente descoberto, ele vai ser, então, um referencial estratégico para as navegações, se pensarmos, como eu havia falado, da descoberta das caravelas como a saída do mar, não só no mar Mediterrâneo, que eram as navegações em terras, para a descoberta de terras em mares até então, sem ter o mar aberto e o mar cheio dos seus mistérios, para se chegar às Índias ou ao Extremo Oriente em busca de especiarias e, por que não dizer também, mais tarde, descobrir um caminho pela África para chegar até as Índias. Nesse período, então 1427, se adiantarmos 80 anos, que para nós humanos é um tempo razoável, é um tempo de vida razoável, mas para a história é um tempo extremamente curto. E nós vamos chegar já em 1500, quando é definido, então, o descobrimento do Brasil, quando é oficializado o descobrimento do Brasil, em virtude de todas essas rotas comerciais que o mundo ibérico fazia, o mundo espanhol e o mundo português. O povoamento dessas ilhas situadas no arquipélago, ele se deu desde o primeiro momento, porque as ilhas eram totalmente desabitadas. Logo ao final dessas colocações, eu vou mostrar um pouco de cada ilha e o conjunto das 9 ilhas que compõem esse arquipélago. As ilhas eram totalmente desabitadas e precisava, então, ocupar essas ilhas, já que tinha nas ilhas aquilo que as grandes navegações precisavam, que é de madeira para o reparo das embarcações e água potável para o reabastecimento das embarcações e da tripulação. O arquipélago, ele foi, então, como nesse mapa do século XV, então, de 1400, já havia feito, então, a referência da existência desse arquipélago e oficializado, então, essa posse pela coroa portuguesa. O arquipélago ele foi sendo, digamos que, ocupado e habitado inicialmente por gado. Eles espalharam um gado muar, ou seja, ovelhas, e carneiros, para que, se eles se reproduzissem, se eles, depois de algum tempo, ainda estivessem vivos, então ali também poderia haver condições para que o homem pudesse habitar, de que as pessoas pudessem ali habitar. E assim foi feito. Para desenvolver a economia do arquipélago, já no século XV, então uma série de cultivos, uma série de atividades econômicas para sustentar e para dar sentido àquele arquipélago foram sendo testados, instalados, treinados e etc. Então havia a necessidade de se estabelecer aquele povo com sustentabilidade, já pensando lá no século XV, uma palavra bem atual e bem moderna dos nossos tempos, e aqui poderemos usar como um referencial o cultivo da cana-de-açúcar, que inicialmente tirado do continente africano, foi para o arquipélago de Cabo Verde, do arquipélago de Cabo Verde foi para o arquipélago da Madeira, que recentemente nós tivemos notícias de uma grande catástrofe natural, de uma enxurrada, que devastou boa parte da ilha da Madeira, e nesses arquipélagos é somente em Cabo Verde que a cana-de-açúcar prosperou, que deu resultado. Da experiência de Cabo Verde,
foi ainda essa experiência para o arquipélago dos Açores, que não deu resultado nenhum em termos de rendimento, não é, econômico, e do arquipélago de Cabo Verde, da Madeira e da tentativa fracassada do arquipélago dos Açores, a cultivo da cana-de-açúcar veio para o Brasil. Então veja que nós estamos aqui no universo de 1600, mais ou menos, quando há o grande estouro, digamos, da indústria cafeeira, principalmente no Nordeste do Brasil. Outros cultivos, e vamos ressaltar o inhame, que passou a ser, ainda hoje, uma fonte de alimentação para as populações que já habitavam naquelas ilhas, e, além disso, a batata doce, né? E o tremoço, que são iguarias e grãos, né, cultivados, e que a imposição da coroa daquela época não era bem aceita pelos colonos, por aqueles que trabalhavam na terra, que usavam desses produtos cultivados por obrigação da coroa de terem que 10%, 30% da sua terra deveria ter esse tipo de cultivo, e eles não se adaptando com o tipo de tubérculo, de produto para alimentação, eles alimentavam os animais com esses produtos, que hoje são produtos base da alimentação no arquipélago, principalmente o inhame. Há que se destacar já no século XVII, então, o desenvolvimento do cultivo do linho, né, da preparação, principalmente do linho cânhamo, que é para produzir roupas e os tecidos usados principalmente pelas coroas, pelas cortes imperiais, tanto de Inglaterra quanto da Alemanha, da França, Portugal, Espanha e por aí afora, né? Também ainda no século XVII, em 1600, em virtude dessas erupções, vai acontecer, exatamente, século XVII, 1600, um fluxo migratório de açorianos para a Bahia, Pernambuco, Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Amazonas e Goiás. São trabalhadores que, em virtude dessas adversidades naturais, resolveram lançar mão daquilo que não tinham, porque eram sempre meieiros, ou contratados, ou taxados na sua produção de ter que deixar um percentual muito elevado à coroa para fazer o mercantilismo, ou seja, a troca de mercadorias no comércio internacional, e resolveram largar tudo para si lançar a terra prometida, uma terra nova, uma terra recém-descoberta, onde se plantando tudo dá, que é o Brasil. No século XVIII, já nos finais de 1700, é que, para nós aqui do sul do Brasil, e aqui mais próximo à região sul, tanto Laguna quanto Imbituba, é que vai aparecer então o período da exploração e principalmente da caça à baleia, não é? A caça à baleia, e o termo é usado aqui porque a baleia não é considerado um peixe, mas é um mamífero, né? Só que vive do mar, não é isso? Então é chamado de caça e não de pesca da baleia, nós só pescamos os peixes, não é? Então a baleia passou a ser, na época já do século XVIII, então o fornecedor da primeira grande fonte de energia para o mundo. E nesse período são de 1700, se chegarmos a 1750, com a Revolução Industrial e o desenvolvimento das primeiras indústrias dos teares, principalmente na região, melhor, nos países como Inglaterra e Alemanha, precisava então dos turnos noturnos de ter iluminação, e o óleo da baleia que era usado então para fazer essa função. No século XIX, uma série de outros cultivos para ainda justificar aquela importância estratégica de comércio do Atlântico em relação tanto à Europa quanto às Américas, né? Considerando a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Vejam que a beterraba
branca é que vai surgir aqui para fazer o combate ao ouro branco do Brasil, que era chamado o açúcar, né, que era um grande poder de indústria e de comércio daquela época, para principalmente a coroa portuguesa. Né? E há também um grande fluxo migratório, século XIX, 1800, mais precisamente para o Brasil em 1830, quando mais de 15 mil açorianos deixaram aquelas ilhas do arquipélago para virem ao Brasil. Todos eles entraram pelo porto do Rio de Janeiro, através dos seus passaportes e o local de fazer a sua chamada alfândega da época, não é? E dali se espalharam pelo Brasil. No século XX, que poderíamos dizer que a indústria do turismo é que teve o grande desenvolvimento naquelas ilhas, e aqueles primeiros, da tela anterior, esses primeiros fluxos de açorianos que foram para Estados Unidos e Canadá, dão o retorno das economias que faziam e do dinheiro que ainda mandam para o arquipélago dos Açores. Né? As ilhas do arquipélago, como eu havia falado, estão quase que ao meio do caminho entre a Europa e a América, tendo aqui Washington e Nova York como referência, e Ottawa, não, já no Canadá. É composto de 9 ilhas, e a ilha maior delas, que é a ilha de São Miguel, em distância da ilha de São Miguel até Lisboa, são 1.600 quilômetros, ou seja, uma distância muito considerável, uma distância como do aeroporto de Florianópolis até o aeroporto de Vitória, no Espírito Santo. Então, esse percurso todo era feito de barco, e depois, já no século XX, já a partir de 1970, já feito através de aviões e, logicamente, de barcos já modernos, com mais condições de fazer a comunicação entre as ilhas e desse arquipélago com o continente português, Lisboa. O arquipélago dos Açores é uma região autônoma, eles têm autonomia administrativa, autonomia financeira, autonomia política. Eles têm um presidente do governo regional, eles têm uma Câmara Legislativa regional, e tem depois, como for mostrar em cada uma das ilhas, eles têm em cada ilha também os seus conselhos, que são as suas câmaras municipais, onde a figura do presidente do conselho passa também a exercer o poder legislativo e também o poder executivo, sendo o chamado prefeito daquele conselho ou daquele município. As ilhas, então, assim são elas. A ilha de Santa Maria, uma ilha muito pequena, podemos perceber pela dimensão da sua área e também da sua população de 5 mil habitantes aproximadamente. Tem um concelho que é a Vila do Porto, e já vou adiantar que em cada uma dessas ilhas há uma estrutura de aeroporto e uma estrutura de porto para recebimento de produtos necessários a essa população, como de escoamento da produção de cada uma dessas ilhas. Um pouco, então, da imagem da ilha de Santa Maria, que geologicamente é considerada a ilha mais antiga de todas, porque tem as areias um pouco mais brancas. Porque todas as ilhas são, e as notícias que nós temos também recentemente, agora com o vulcão da Islândia, ou seja, o arquipélago dos Açores, ele está justamente na falha tectônica que liga a placa euroasiática com a placa americana do norte com a placa americana do sul. Então, nessa falha é que vai aparecer tanto o arquipélago da Madeira quanto o arquipélago dos Açores, que são, na verdade, pontas de vulcões, já que entraram em erupção há muito tempo atrás, há milhões de anos, e numa das ilhas especificamente, que é na ilha do Faial, nós vamos ver agora numa foto, em 1958, teve uma última erupção vulcânica, criando um espaço naquela ilha, que é chamado a Ponta dos Capelinhos, onde antigamente existia um farol de navegação, e hoje o farol já está tomado por esse vulcão que também entrou
em erupção do meio do Oceano Atlântico. Então, um aspecto da Baía de São Lourenço, mostrando inclusive aqui o cultivo das vinhas, não é? Que eles são nesses currais, como eles chamam, onde são amontoadas as pedras que estão no chão, no solo, no terreno, e essas pedras amontoadas do basalto, que é a pedra muito escura, favorece a proteção da uva, ou seja, da vinha, da videira, criando um ambiente bem quente, favorecendo então uma uva doce e que vai dar então o vinho de qualidade. Mais um aspecto mostrado aqui para ver que as ruas têm as suas casas todas muito juntas e sempre próximas ao mar, né? E aqui então para ver o porto da ilha de Santa Maria. Também um aspecto para referenciar a tradição das baleeiras e da pesca que nós temos no nosso litoral catarinense com aquele arquipélago. A ilha de São Miguel, como eu falei, que tem então 6 conselhos, ou seja, 6 administrações municipais e 6 municípios, não é? Numa população que vem a ser exatamente a metade da população de todo o arquipélago, 131 mil pessoas, estão numa só das ilhas, que é a ilha de São Miguel. E para termos também referências de tamanho, a ilha de São Miguel, ela vem a ser quase que o dobro do tamanho da ilha de Santa Catarina, onde tem parte do município de Florianópolis. Então, uma ilha bem grande e comporta ter essa quantidade de habitantes. É uma ilha grande, bem desenvolvida, e tem uma cidade chamada a cidade de Ponta Delgada, onde tem, então, uma estrutura habitacional, de saúde, de educação, de comunicação, de meio de transportes bastante desenvolvida. Um aspecto, então, da cidade, mostrando aqui uma fortaleza histórica, que é o Forte de São Brás, e aqui o chamado Campo Santo, onde tem aqui o Convento da Esperança, numa imagem que vou mostrar logo a seguir, e onde tem a chamada procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres, uma imagem muito milagrosa, que eles têm muita devoção e que já fazem essa procissão há pelo menos 350 anos, né? E aqui um aspecto da piscina pública. Ela é uma piscina, claro, feita pelo homem, nesse aterro também feito pelo homem, e ela é de água salgada, ou seja, a água é bombeada do mar diretamente para a piscina e sempre renovada, e as pessoas, como não têm, e uma característica dessas ilhas, por serem todas vulcânicas, elas não têm praia, né? Eu mostrei só na ilha de Santa Maria uma foto, tem pouquíssimas praias, em 9 ilhas que compõem o arquipélago, tem pelo menos, sei lá, umas 15 praias só, né? Então, as ilhas, por serem vulcânicas, elas descem com as fajãs, né? Aquelas descidas abruptas entre a terra e o mar, criando costões. Um aspecto de uma das lagoas, que é uma boca de vulcão. Vocês vejam que ao redor de toda essa circunferência dessa lagoa, ela tem, então, montanhas. Isso aqui é uma cratera de vulcão, que com o tempo ficou, então, sendo ocupada por água doce, né? Um dos aspectos também dessas ilhas, pelo fato de serem vulcânicas, é que ela tem muita ainda, muito calor vindo diretamente da terra, mesmo do interior da terra, e aqui é usado para fazer um cozido, né? Está aqui uma panela envolta nesse saco, ele vai ser colocado nesses tubos, tipo um tubo de concreto, né? De cimento, e o vapor que sai dessas, aqui atrás da moça dá para ver um pouco do vapor saindo do chão mesmo, do solo, e nesse vapor se cozinha durante 5 horas um cozido perfeito, delicioso, claro, com gostinho e um pouquinho do cheiro do enxofre, né? Um dos aspectos que é uma cultura mais atual em uma das praias é o que ele chama a área balnear, não é? A área do banho, e vejam que a areia, ela não está escurecida, mas a areia é assim preta mesmo, porque é areia vulcânica. É uma areia extremamente quente, porque absorve muita temperatura. Aqui um aspecto do Campo Santo, como eu mostrei, falando da procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres, e aqui a imagem da Nossa Senhora,
da Santa da Anunciação, hoje está um processo para se tornar também santa pela Igreja Católica, que foi quem fez uma promessa à imagem, numa das vezes que a imagem ia sair na procissão, não tinha realmente flores para decorar a imagem, e ela prometeu que se tivesse o milagre de ter as flores no jardim aqui do convento, que é o Convento da Esperança, ela jamais iria permitir que essa tradição se perdesse. E tanto que nesses 300 anos de procissão nunca faltou flores para decorar o andor da imagem do Santo Cristo. Então vejam a quantidade de flores que eles usam para decorar e realmente nunca faltou. Eles fazem também os tapetes com flores, com serragem e areia colorida para fazer então o trajeto de onde faz essa procissão. A imagem é uma imagem feita em madeira, tem apenas o busto, ou seja, da cintura para cima de Cristo, já com seu resplendor, Cristo já ressuscitado. A Ilha Terceira, que é chamada ilha muito parecida com as nossas características culturais, porque é a ilha mais festeira de todo o arquipélago, a ilha que tem a Baía de Angra, a cidade de Angra, que em 1670 ela se tornou Angra do Heroísmo em virtude de toda a bravura dos moradores da ilha, que não permitiram, quando da União Ibérica de 1700, que os espanhóis também lá se instalassem, também lá dominassem essa ilha. Tanto que os espanhóis do período filipino ficaram circunscritos a esse chamado Monte Brasil. Eles não dominaram a ilha, dominaram apenas a fortaleza de São Sebastião, que fica no Monte Brasil. O nome Monte Brasil é um nome que foi dado antes mesmo da descoberta do Brasil. Então há teorias que explicam que o nome Brasil não é relativo ao braseiro ou à cor da nossa madeira, do pau-brasil, mas sim o brasel, ou seja, uma expressão celta que significa a terra prometida, a terra boa. Aí da corruptela de Brasel é que vai surgir o Brasil, né? Um dos aspectos da ilha Terceira, então mostrando aqui o Forte de São Sebastião e a Baía de Angra. A cidade de Angra do Heroísmo é considerada, ou melhor, é tombada como patrimônio histórico arquitetônico da humanidade pela Unesco. Mais um aspecto do Monte Brasil. Melhor, a Fortaleza, havia falado de São João Batista. E um pouquinho do aspecto do porquê o nome da palavra Brasil. Isso é feito pelo Gustavo Barroso, que foi o criador do Museu Histórico Nacional e criador do curso de museologia aqui no Brasil. E ele também comunga com a ideia de alguns pesquisadores portugueses de que o nome Brasil realmente tem esse sentido de ser a terra prometida. Os aspectos folclóricos da ilha, e na Ilha Terceira também é a ilha onde se pratica, onde eles cultivam e têm o hábito de fazer as corridas de touros. Nós temos mais 4 minutos ainda. Tá bem. A Ilha Graciosa, que é uma ilha muito pequena, mas que produz, no Concelho de Santa Cruz da Graciosa, um maravilhoso vinho produzido naquela região. Aspectos ainda da ilha. E aqui uma praça de touros na Ilha da Graciosa. E, como veem, as ilhas todas são descaídas, digamos, do seu interior para o mar, e as habitações, as cidades, os lugares, as vilas, são todas chamadas de à beira-mar. Um pouco da pesca, principalmente da pesca do atum, que é um grande fator de crescimento da economia daquele arquipélago. A ilha de São Jorge, que é chamada Ilha Charuto, por ser muito comprida e ter, como eu falava, todas essas fajãs, ou as falésias, como eles chamam, que são esses degraus entre a terra e o mar. Mas um aspecto da fajã do Ouvidor, onde aqui tem uma região chamada de região balneária, que seria a praia deles, nessas condições que eles têm, não é? Os aspectos do tear manual daquela região. A Ilha do Pico, que é a Ilha Montanha, porque aqui nós temos nesse ponto
a elevação mais alta de todo o território português, com 1.573 metros de altura. Então é chamada Ilha Montanha por causa disso. Lá o aspecto então do pico, essa montanha mais elevada do território português. Aqui aspectos também do cultivo do vinho, nos chamados maroços ou ainda nos biscoitos, como eles chamam, que é essa região dessa terra protegida de basalto. Não é? E aqui exemplos dos currais, os pequenos currais, onde eles fazem o cultivo da vinha. A Ilha do Faial e a Ponta dos Capelinhos, que é a ponta onde eu havia referenciado do aparecimento do vulcão dos Capelinhos, que é justamente essa área, e essa erupção aconteceu em 1958, ou seja, há 52 anos atrás, então é algo muito recente. Não é? E aqui ainda dá para perceber o farol de onde antigamente era o fim da ilha, não é? Onde era a referência de navegação. Hoje o farol já está envolto por essa erupção vulcânica. A Ilha das Flores é uma ilha muito pequena, mas é que tem a maior graciosidade e a maior beleza natural de todas as ilhas do arquipélago, com dois exemplos, então, como eu falei, de crateras vulcânicas que se transformaram em lagoa. E a menor de todas as ilhas, que é a Ilha do Corvo, que tem 425, 430 habitantes, e nessa ilha tem também a estrutura de um aeroporto para atender essas 430 pessoas, como também um porto para atender o escoamento da produção de leite, como também de produtos e também o recebimento daqueles produtos de que essa população precisa. Um aspecto, então, do caldeirão, que é também uma cratera vulcânica. Pronto, teria outras questões ainda a abordar, mas o tempo de meia hora já se foi. Gostaria de lembrar também, a pedido da própria Fundação Cultural, e lembrar que o Fórum de Cultura Popular será no dia 26 de maio, e o momento de podermos, então, confrontar as várias culturas que tem no município de Criciúma, desde a sua fundação em 1890 até os tempos presentes, que é um município que representa bastante do que é Santa Catarina, um mosaico cultural, né? As várias etnias de italianos, alemães, poloneses, de afrodescendentes, e também dos primeiros vicentistas e portugueses, e por que não dizer dos açorianos que habitaram todo o nosso litoral e deram essa configuração, essa demarcação histórico-geográfica, política e, por que não dizer, social para o litoral de Santa Catarina. Agradeço imensamente a oportunidade da Câmara de Vereadores e estaria à disposição dos senhores vereadores. Nós aqui agradecemos, né? Uma pena que foi pouco tempo. A sessão está suspensa por até 12 minutos. Ele é filho de um primo de meu pai, é primo de segundo grau. Parabéns pelas coisas. Esteve aqui. Eu tenho um primo que trabalha aqui, que é o Maurício do Vale Pereira. Muito obrigado. Muito bacana o trabalho. Muito obrigada por trazer cultura, né?
Tem um monte aqui, aí. Vamos lá. Reabertos os trabalhos. Terminada a tribuna livre, passamos para o horário político. Farão uso parcial desse espaço em atendimento ao requerimento da vereadora Romana Remor, na sessão ordinária do dia 19 de abril do corrente, conforme o artigo 106 do Regimento Interno, os senhores Daniel Ribeiro Preve, secretário executivo do Parlamento Metropolitano Sul Catarinense. Parlasul, Márcio Antônio Fiore, magnífico vice-reitor da Unesc. Professora Maria Julita Volpato Gomes, coordenadora da Agência de Desenvolvimento da Unesc. E professor Marco Aurélio Alves, coordenador da Sala dos Municípios, que discorrerão acerca do funcionamento da gestão pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, Unesc. Do Parlasul, objeto da comissão especial desta Casa Legislativa, criada para a resolução número 011/09, informo ainda que o convidado dispõe de 31 minutos, posto a sessão de tempo desses presidentes e dos vereadores Antônio Manuel, Giovanni Zappellini, João Rosa Filho Fabres, Romana Remor, Ivan Roberto Festival e Vanderlei José Zilli, tendo esses últimos cedido 3 minutos. Havendo interesse ou necessidade, poderão os demais vereadores cederem seu tempo. No decorrer da explanação, desta forma, gostaríamos de convidá-lo para que adentre ao plenário. Substituindo então o nosso presidente, que tem um compromisso marcado, gostaria então de passar a palavra aos nossos convidados. Boa noite, eu gostaria de cumprimentar especialmente a presidência da Casa, os nobres vereadores, o público em geral. Esse momento para nós é extremamente importante para a universidade. Eu gostaria, respeitando o tempo também que nos foi dado, de forma bastante breve, registrar a importância que a Unesc, a universidade, vem dando ao projeto Parlasul, e também registrar aqui a satisfação e orgulho por estarmos participando desse projeto, desta envergadura. A Unesc é uma universidade comunitária criada para a região, para fortalecer a nossa região, a região sul de Santa Catarina. Então é uma satisfação nos envolvermos em mais um projeto que visa o desenvolvimento da nossa região. Já temos um projeto que é o Prosperidade Sul, que vem trazendo resultados significativos para o planejamento, para o desenvolvimento da nossa região, e agora mais um projeto que é o Parlasul. A Unesc prioriza esse projeto, vem demonstrando uma prioridade ao sucesso desse projeto, disponibiliza toda a estrutura necessária por parte da universidade. O Parlasul, a comissão do Parlasul fez um convite que nós agradecemos aqui nesse momento, que é para fazermos a parte de secretaria executiva desse projeto, e isso muito nos orgulha. Para isso, nós estamos interpretando esse projeto como uma ação prioritária da Sala dos municípios, um projeto também inovador e novo da nossa universidade. Estamos colocando a estrutura da agência de inovação,
que hoje é dirigida pela professora Maria Julito Volpato Gomes, que está presente na nossa plateia, coordenando a sala dos municípios. Nós temos o nosso coordenador Marco Aurélio também presente na nossa plateia. E em resposta ao convite da comissão do Parlasul, nós designamos aqui Daniel Preve, uma pessoa maravilhosa, de extrema confiança e de extrema capacidade, para estar fazendo o papel de secretário executivo desse projeto. Então, em poucas palavras, eu gostaria aqui de transmitir os agradecimentos, o orgulho da nossa universidade, em palavras do nosso magnífico reitor, Gildo Volpato, que não pôde se fazer presente hoje, mas em palavras também aqui pelo vice-reitor que vos fala, e de toda a comunidade acadêmica, e tenho certeza transmitir os agradecimentos da sociedade, que no final ela é que será beneficiada. A nossa região, a nossa sociedade, a nossa universidade, esta casa, todos nós com isso ganhamos. Eu gostaria de disponibilizar o tempo que nos resta para o Daniel passar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o Parlasul, que é um projeto importante. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Primeiro, boa noite. Eu gostaria de cumprimentar o presidente da mesa e estender esse cumprimento a todos os vereadores e as demais pessoas que acompanham na plenária. E nós temos aqui uma apresentação rápida, um resumo do Parlasul, do Parlamento, concepção, objetivos, um pequeno resumo da proposta do Parlamento, do Parlasul, e muito desse trabalho já foi feito por vocês mesmos, pelos próprios vereadores que compõem a comissão, acredito que na liderança da vereadora Romana, que nos buscou lá na universidade por meio dessa comissão, buscando a universidade, com a anuência de todos os senhores vereadores. Então, nós aqui queremos fazer uma pequena apresentação. Então, nesse primeiro ponto, nós temos a discussão do Parlamento Metropolitano Sul-Catarinense, o Parlasul, numa concepção de integração de todas as câmaras municipais por meio da atividade política e social, de forma isonômica, por meio da constituição de um parlamento metropolitano. Sem diferença entre as câmaras, de uma forma igualitária, nós propomos aí a integração de todas as câmaras municipais da região metropolitana. A fundamentação legal do Parlasul, a própria Constituição do Estado de Santa Catarina prevê a possibilidade de organização das regiões metropolitanas. A Lei Complementar Estadual 104, de 4 de janeiro de 94, também traz uma forma de organização de regiões metropolitanas, sendo que a partir desse ano, a Lei Complementar Estadual 495, de 26 de janeiro de 2010, aprovou e reformou a forma de organização no Estado de Santa Catarina por meio de regiões metropolitanas. No caso, a nossa região é prevista no artigo 10 dessa legislação do 495, da Lei 495, onde ela estabelece os municípios que farão parte do núcleo metropolitano e da área de expansão metropolitana da região metropolitana carbonífera. A partir dessa organização da região metropolitana carbonífera, a comissão, inicialmente aqui da Câmara Municipal de Criciúma, fez a organização e a composição das câmaras municipais que comporiam, como proposta de compor esse Parlasul, esse Parlamento Metropolitano do Sul Catarinense. Então, nós temos os municípios que compõem a ANREC e a AMESC, incluindo também o município de Orleans, numa proposta de buscarmos a inclusão das câmaras municipais integrantes do Parlasul. Teremos aí uma proposta de 26 câmaras que poderão integrar esse Parlamento do Sul do Estado de Santa Catarina. Somando todos os municípios da ANREC e AMESC, incluindo também o município de Orleans. Nessa conjuntura, nós temos aí a organização demográfica de 26 municípios das duas regiões, ANREC e AMESC, um total de habitantes, segundo o IBGE, dados do IBGE de 2008, uma população estimada em 555.728 habitantes. Uma força política muito maior, uma força econômica muito maior, como a gente apresenta logo em seguida, 6.656.508 reais de produto interno bruto
desta região metropolitana do Parla Sul. Então nós vemos aí uma força muito maior, política e econômica, dessa nossa região unificada por meio do Parla Sul. Também essa comissão, já em seus trabalhos, né, inclusive de apresentando a todos os municípios da ANREC, né, já foram visitados, há alguns objetivos gerais. A própria comissão já trabalhou e já elaborou uma proposta de resolução para ser apreciada por todas as câmaras municipais, tendo em vista que as câmaras municipais vão ter que aderir para uma adesão, então vão ter que aderir ao projeto, né, se querem ou não fazer parte, serem parte integrante desse parlamento. Então nós estabelecemos, a comissão estabeleceu em seu artigo 2º, na proposta do projeto de resolução, que com certeza também esta casa deverá apreciar, né? Então nós temos aí no seu inciso 1º, como objetivo geral do Parla Sul, a preservação do meio ambiente comum. No inciso 2º nós temos o crescimento econômico e social da região. No inciso 3º, o crescimento urbanístico e rural de forma planejada e organizada. Temos ainda no inciso 4º a resolução dos problemas da região. No inciso 5º, a própria uniformização de serviços comuns. Essas são as grandes possibilidades que esse Parla Sul pode propiciar para a nossa região, né, os grandes objetivos gerais. Num segundo momento, a comissão também elaborou no mesmo artigo, né, em seu parágrafo 1º, algumas atribuições, já teceu algumas atribuições para o Parla Sul. A primeira, de atender e encaminhar as reclamações, denúncias, consultas e sugestões formuladas por entidades representativas, pela sociedade civil ou ainda por qualquer cidadão relativas à região metropolitana de Criciúma. Convocar entidades representativas, instituições científicas e a sociedade civil para discutir os problemas da região carbonífera e apresentar propostas. Temos ainda como atribuições do Parla Sul elaborar, com base nos debates referidos nas alíneas anteriores, planos, programas, projetos, estudos e propostas para serem encaminhados aos Conselhos de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de Santa Catarina a título de sugestão. Implementar, através de medidas sociopolíticas e legislativa conjuntas, os objetivos gerais, visando o desenvolvimento sustentável da região metropolitana de Criciúma, que seria a região designada pela lei estadual, que é onde envolve as duas grandes regiões, a ANREC e a MESC. Por fim, firmar convênios com os poderes judiciários e ministérios públicos das respectivas comarcas para a fiscalização do ambiente comum. Esse seria, num primeiro momento, as atribuições do Parla Sul, até porque, depois a gente vai também apresentar aqui, há também uma certa independência do parlamento, que daí em diante ele próprio vai regir, né, suas atribuições, ao ampliá-las ou diminuí-las, acrescentá-las ou não. Enquanto a universidade, por meio desse convite da comissão da Câmara de Vereadores aqui de Criciúma, o que essa comissão nos convidou e nós nos colocamos à disposição, a Universidade do Estado de Santa Catarina, a Universidade Extremo Sul Catarinense, a UNESCO, se coloca à disposição por meio de competências e responsabilidades. Promover os procedimentos necessários para a fundação e implantação do Parla Sul, organizar e administrar executivamente o Parla Sul. Então, no primeiro ponto, né, promover os procedimentos, essa comissão que fez todo o trabalho, nos entregou a proposta de resolução, nos entregou a sugestão de municípios a serem visitados da ANREC e da MESC. Então, a partir disso, solicita que de uma forma executiva, né, numa forma administrativa, a universidade faça esse procedimento de implantação, para então o parlamento ter a sua independência política, né? Também disponibilizar um profissional para a Secretaria Executiva do Parla Sul, ceder a estrutura física e profissionais da Sala dos Municípios para o Parla Sul, realização de reuniões, elaboração de pareceres, dentre outros. Por isso, a importância aqui da professora Julita, do professor Marco, né, em relação à agência e também à Sala dos Municípios, que foi a estrutura que ficará à disposição, que a universidade coloca à disposição para esse projeto para o Parla Sul. Inclusive, a pedido tanto dos reitores, né, do professor Márcio Fiore e do professor Gildo Folpato, o Parla Sul passa a ser um dos objetivos, mais um dos objetivos de ação e de existência da própria Sala dos Municípios, né?
Também, continuando, efetuar o arquivamento de todos os documentos do Parlasul e auxiliar nas demais ações que forem definidas no próprio regimento interno do Parlasul. Então, porque o próprio Parlamento Metropolitano Sul-Catarinense, ele vai, após a sua fundação, ter a sua independência. Após a sua fundação, nós temos que ter aí, no momento da fundação, também a aprovação do regimento interno desse Parlamento. Então, a universidade, por meio, né, dessa Secretaria Executiva, fica à disposição para os procedimentos administrativos corriqueiros e que vão existir, né, por meio dos trabalhos desse Parlamento. Como sugestões de propostas de ações iniciais, temos no primeiro momento a reunião com todas as câmaras municipais da MESC, isto porque a comissão da Câmara aqui de Criciúma, ela teve a possibilidade, o tempo, né, já fez um grande esforço de ter visitado todas as câmaras da ANREC. Então nós temos aí agora a demanda de entrar em contato com as câmaras da MESC. Uma saída pela questão de tempo também, nós estamos sugerindo então uma reunião, um grande encontro, previamente já informado, já vamos repassar todos os dados para as câmaras municipais da MESC, para que nesse encontro a gente já tenha a manifestação delas, se querem aderir ou não ao Parlasul, né? A aprovação nas câmaras municipais do projeto de resolução. Então, inicialmente, né, cada Câmara Municipal ela vai ter que se autorizar, então ela vai ter que autorizar a sua própria participação do Parlasul. Então, para isso, né, a própria Câmara, aqui essa comissão da Câmara, elaborou um projeto, nós também verificamos o projeto e colocamos à disposição, depois a apreciação da Câmara, para a votação para aderir ou não ao Parlasul. Então, todas as câmaras, as 26 câmaras municipais terão que se manifestar, né? As que querem aderir vão ter que aprovar esse projeto de resolução. O ato solene de implantação, gostaríamos ainda de executar, né, esse ato de implantação do Parlasul ainda nesse primeiro semestre. Então, temos aí até o mês de junho a julho para essa proposta de implantação, maio a junho. Nós temos aí a sugestão de implantação do Parlasul. A própria aprovação do regimento interno, então, nesse período também, até o mês de junho, nós temos que elaborar uma pré-proposta que será apreciada por todas as câmaras municipais, né, para assim, depois, ser aprovada também de forma uniforme por todos os integrantes do Parlasul. A própria composição do Conselho Executivo e do Parlamento, né? O Parlamento, esse modelo que a gente coloca aqui para a região, um modelo que, como aos moldes das nossas câmaras municipais, que existe uma mesa diretora, né, que dá sequência aos trabalhos executivos da Câmara e também alguns trabalhos legislativos, nós necessitaríamos de uma composição de um Conselho Executivo e, posteriormente, da própria composição do Parlamento. Quem seriam os representantes de cada Câmara Municipal de uma forma equânime, igualitária, né, para que tenha aí toda a representação de todos os municípios. E também ainda gostaríamos, nesse ano, que após esse parlamento ter sido fundado, implantado e composto, que os novos membros, os novos parlamentares, já tenham a possibilidade de levantar as primeiras bandeiras, os primeiros projetos a serem defendidos pelo Parlasul para as duas regiões, ANREC e AMESC, né, que comporiam, então, esse Parlamento Metropolitano Sul-Catarinense. Gostaria também de deixar, né, o meu contato, então, a partir da indicação por meio da universidade, atendendo a solicitação dessa comissão da Câmara de Vereadores de Criciúma, por meio do professor magnífico reitor Gildo Volpato e professor Márcio Fiore, gostaria de deixar também o agradecimento a eles, né, pela indicação, também parabenizar os senhores vereadores que compuseram essa comissão, né, em nome da vereadora Romana, que esteve lá representando na universidade a comissão, né, agradecer a esse projeto e colocar a universidade e toda a nossa estrutura à disposição de todos os senhores vereadores e de toda a nossa região. Gostaria de deixar aberto agora a vocês, se há algum questionamento. Nós ainda temos aí um tempinho de 12 minutos. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra. Vereador Douglas Matos. Senhor presidente em exercício, senhoras vereadoras, senhores vereadores,
cumprimentar com muita honra o nosso magnífico vice-reitor, o Márcio Fiore, Daniel Preve, nesse momento como é que eu digo, coordenador, é isso? Qual é o termo? Secretário executivo do Parlasul. E meu cumprimento muito especial aqui a Janete Queis, né, aos demais colegas da Unesco aqui presentes. Quero dar os parabéns muito especial para a Romana por essa ideia, Romana, do Parlasul. Ela deveria falar, mas ela está ali, como a ideia dela, ela está pensando se fala ou se não fala, mas deveria. Nós discutimos bastante, Janete, essa questão do Parlasul. Foram várias reuniões, a Romana mesmo visitou, junto com outros colegas, várias câmaras de vereadores. É uma ideia que pode frutificar, e tenho certeza que nas mãos agora da Unesco, nós discutimos muito isso na comissão, e nas mãos do Daniel, eu acho que é a perspectiva de crescimento desse trabalho. Ele ainda está em fase de crescimento e consolidação, mas eu acho que a perspectiva é real. Eu mesmo, João Fabres, vereador João, cada vez que eu penso no Parlasul, eu já falei tantas vezes sobre isso, mas talvez não tenha falado da tribuna, eu penso no rio Mãe Luzia. É um rio, é impressionante, algumas imagens que a gente tem em Criciúma, e não em Criciúma, desculpe, e na região carbonífera, para corrigir aqui a frase. Lá em Treviso, logo ali na ponte do Treviso, quem vai lá para a comunidade de Santo Antônio, no centro, em outros lugares aqui também, tem uma imagem de um rio com águas muito limpas, águas que vêm do mato, assim, certinho, tudo perfeito. Ela sai praticamente do mato desse rio paralelo e cai dentro do rio Mãe Luzia, e ali tudo se acaba, né? Então, isso vai bater aonde? Lá na Foz, lá em Araranguá. É um assunto tipicamente regional. Nós já resolvemos várias questões regionais. Nós já resolvemos a questão da BR. Me lembro das nossas caminhadas, ainda brincava com o Edinho lá em Brasília, nossas caminhadas pela BR, dos vereadores. Me lembro quando há uns 3 ou 4 mandatos atrás, acho que há 4 mandatos atrás, o Zé Agente puxou a questão da barragem do Rio São Bento, né? Falava muito ele da transposição do Rio Mãe Luzia. São coisas que saíram do papel agora, essa questão do saneamento, né? Nós tanto debatemos, temos tantas audiências públicas, tantas discussões que continuamos fazendo agora semana passada, retrasada, eu acho que essa questão do Rio Mãe Luzia seria uma grande bandeira que unificaria muito essa região. E um grande presente para a natureza, um grande presente para as futuras gerações. Essa transposição já foi muito batida, mas eu nem sei se tem projeto concretamente, porque eu perguntei para o cidadão que veio aqui, seria representante da Casam, que ele falou, não é projeto, ele tinha daqueles tubos que saem lá do Mãe Luzia e tal, que não tem nada a ver, é um outro assunto, né? Aquela tubulação que foi levada para Içara. Então, eu acho que tem tantas coisas importantes que o Parlasul poderia tocar, e o Parlasul é força política. Sintetizando assim agora para concluir, para oportunizar os colegas, é força política concentrada, que pode ser concentrada em cima de bandeiras concretas. Eu sempre digo, não existe um vereador sozinho, vamos falar a verdade aqui, vamos reconhecer o que é um vereador sozinho. É muito pouco. Muito pouco. É a nossa força na nossa capacidade. 12 vereadores reunidos faz coisa. Faz, não tem dúvida. Não tem prefeito, nem governador que não leve a sério, que não se interesse, que não sinta o peso político e a pressão, enfim. É isso mesmo, né? A presença de 12 vereadores em torno de uma bandeira. Imagina uma região reunida, unificada. Isso é o Parlasul, essa ideia. É aproveitar, é uma ideia de... Os vereadores estão aí, né? As necessidades estão aí. Então é concentrar a ação política de quem está mais próximo da base que todos os outros políticos da cadeia política brasileira, o presidente da República, a base está nas câmaras. Então isso é força política muito concentrada,
que tem que se concentrar em cima de coisas muito concretas, para ter solução, para encaminhar tudo aquilo que está, enfim, ali que o Daniel também colocou. Eu acho que o Parnasul é isso. É uma grande possibilidade, já está em ótimas mãos, no que tem de melhor, que é a Unesc, né, que tem capacidade intelectual, científica, tem quadros, né? E nós estamos aqui loucos para trabalhar, para produzir, né, Zílio? Dispostos a, através dessa instância, vamos chamar assim, que é a reunião desse conjunto imenso de, acho que mais de uma centena, né, Romana, de vereadores na região, que representam significativamente a força política unificada, seria então em torno de tudo isso que o Daniel apresentou e que a nossa região com certeza carece. Eu acho que a Romana deveria falar, Romana, aproveita a oportunidade. Com a palavra a vereadora Romana Remor. Depois dessa indicação, não posso deixar de fazer uso da palavra, mas eu gostaria aqui, primeiramente, de agradecer o apoio dos vereadores que, por unanimidade, aprovaram a comissão, né, que iniciou, então, as primeiras conversas e debates, e os vereadores que formaram, né, a comissão do Parlasul. E, assim, o material, Daniel, que tu recebeste, tiveste acesso, ele já foi resultado, né, dessas primeiras discussões. E a gente só tem a agradecer também à Unesc ter aceito o convite, né, para abraçar essa ideia com tanta convicção, a ponto de torná-la uma das prioridades da Sala dos Municípios. E nós tivemos a oportunidade de conhecer a grandeza dessa instituição e todos os seus focos de pesquisa, e a gente aí consegue perceber, né, vereador Douglas, e sentir assim, o quanto eles podem auxiliar, porque essa força política de mais de 100 vereadores, se ela for aliada a projetos técnicos, enfim, a todo conhecimento e expertise que a Unesc tem e que pode dar forma, né, a essa força política, então eu realmente acredito que nós juntos poderemos transcender, vereador Douglas, os limites que hoje nós vereadores temos, né, pelas nossas atribuições, enfim, pelo papel que tradicionalmente nós temos como vereadores e outros colegas vereadores de outros municípios também têm. E aí eu fico imaginando um vereador, por exemplo, de Treviso, né, que às vezes pensa, puxa, mas eu sou um vereador de um município tão pequeno, com tão poucos habitantes, que é menor do que muitos bairros de Criciúma. Só que no Parlasul, esse vereador de Treviso, ele vai ter quase não, ele vai ter tanto peso quanto, exatamente, ele engrandece, porque ele vai ter tanto peso quanto o vereador da maior cidade aqui da região sul, que é Criciúma. E isso faz com que nós entendamos que somente juntos, então, nós podemos transcender os limites dos nossos municípios e questões partidárias, né? Enfim, diferenças que individualmente nós podemos vir a ter. E, enfim, essa perspectiva encanta. Numa dessas visitas que nós fizemos a um dos municípios, alguém falou, em 2 municípios, na verdade, Uruçanga e Cocal, eles falaram de um colega de alguns de vocês aqui, que foi o vereador Faraco, e disseram que de certa forma, assim, isso reacendia, né, algumas ideais do vereador Faraco também, que encampava essa união dos vereadores. Eu não o conheci pessoalmente, mas se ele já naquela época, junto com outros colegas aqui, que levantaram bandeiras regionais, também defendia essa bandeira, isso também nos alegra, porque de certa forma é uma continuidade, né, as sementes que já no passado não são desse ou daquele vereador, né, mas já no passado estavam aqui presentes. Faço um cumprimento a Janete, que também já passou por essa casa, Julita, né, e todas as pessoas que aqui representam a Unesc. E aí eu queria também, já que eu fui compelida a falar, eu gostaria que o vereador Zilli pudesse fazer uso da palavra também, vereador, porque o vereador também causou formação de uma comissão para tratar da questão dos leitos hospitalares. E acabamos constatando, né, vereador, que a solução para essa questão, ela é regional, ela sai do limite de Criciúma.
E o vereador tem já uma sugestão de pauta, então, eu acredito, para fazer para o Parlasul. Mas, enfim, vocês têm uma grande missão. Muito obrigada. Vocês nos honram e nos colocam tamanha responsabilidade. E vocês fazem a gente ter certeza de que o Parlasul vai ser um instrumento regional, né? E não partidário, pessoal, ou da Câmara de Criciúma que vai prevalecer sobre outros municípios. Enfim, então a presença e a participação de vocês mudam completamente o potencial do que pode ser o Parlasul, que é o primeiro parlamento metropolitano do nosso estado. Então, muito obrigada e sejam muito bem-vindos. Mas tem vereador que não cedeu o seu horário, que está reservado, pode ficar tranquilo. Senhor presidente, senhores vereadores. Vereador Ziles teria mais 2 minutos, então com mais esse que sobra, tem 3 minutos, vereador, pode ficar à vontade. Meu tempo. Quero cumprimentar aqui o Marciori, Daniel, professor Julieta, Marco Antônio, professor, demais presentes, Gesiel, meu amigo Gesiel, Janete, demais presentes. Na verdade, quando foi constituída essa comissão, aprovada pelos vereadores, a gente sentiu, com certeza, essa comissão ia ter um peso político grande para poder, junto com o Executivo e junto com a entidade muito bem escolhida, que é a Unesc, a nossa referência, né? Eu digo aqui, se tomando por base 9 vereadores com 26 municípios, dá 234 vereadores, mais 3 de Criciúma, são 12 a 237, e se viu um vereador por município, são 26 vereadores representando 237 vereadores. É bem mais que 12 e bem mais que um vereador como foi colocado lá. Aí que está o peso dessa comissão do Parlasul, né? E na verdade, são questões regionais que não pode mais ficar apenas no município de Criciúma. Criciúma é uma referência, política, social, econômica, enfim, cultural, temos bastante, mas não pode ficar só à mercê de Criciúma. O parlamento, o Parlasul, ele vai usufruir de uma estrutura montada pela sala dos municípios, dos prefeitos que tem representante em Brasília, que essa ponte facilita o contato, vereador, executivo, os prefeitos, porque lá na sala dos prefeitos é uma sala dos municípios. É para mim, para você, cidadão criciumense, ir lá, reivindicar, buscar, sugerir. Isso é importante, esse conjunto de ideias que nós temos. Há conflitos de ideia? Haverá com certeza, mas o importante é que nesse conflito de ideia nascem as soluções. E as soluções vão nascer quando? Exatamente quando os vereadores tiverem a consciência de que a importância do parlamento. E como falou o vereador Romana, nós temos uma comissão que discute os leitos hospitalares pelo Sul. Realmente a gente sentiu a necessidade de como existe ociosidade em hospitais menores da região. Vereador Zílio pode contar com mais 5 minutos, cedido por esse que você fala. Obrigado, vereador. E nós constatamos que realmente essa situação precisa ser muito bem, né, avançada. E agora, acreditamos, vereador, nós não sabemos, nós fomos visitar a Unesc, não é, vereador Camilo? Nós visitamos todos os hospitais da região, inclusive do Rio Maina, e nós fomos visitar a Unesc e realmente nós visitamos lá que tem uma parte realmente, uma demanda grande que é atendida pela Unesc, e nós ficamos pensando, se não for na Unesc, onde é que esse pessoal vai procurar? Hospital São José. Então diminuiu bastante o fluxo daquela pessoa que é atendida, os mais carentes, daquela região próxima à Unesc, que não está vindo aqui a São José ou para outros hospitais aqui procurar. Então, quer dizer, nós vamos incluir no relatório também que a Unesc tem participação grande na saúde, em atendimento. Então isso aí, e nós já procuramos essa semana, eu e a vereadora Romana, estamos finalizando, vereador Douglas, o relatório final, o parecer final da nossa comissão, e a nossa assessora está agendando uma visita à central de agendamento em Curitiba, que é o primeiro mundo. Então, deve estar marcado para a semana que vem, nós vamos lá conhecer a central de agendamento.
em Curitiba, né? E também faz parte do relatório final, não sei se a Romana posso falar aqui também, né? Uma consultoria por parte da Secretaria da Saúde do Estado, vereador Douglas, que viesse aqui, porque nós já temos os dados, e direcionar a vocação de cada hospital. Segundo, reajuste da tabela do SUS, que realmente é uma reclamação única, que é um compromisso que nós vamos ter que dar, vereadores, para os candidatos a governador, a senadores, a deputado federal, a deputado estadual e para o presidente da República. É um compromisso que eles vão ter que assumir, juntamente com a região de Criciúma, a região sul, que precisa esse reajuste, essa vocação dos hospitais. Então, por isso, a importância da Unesc, a instituição Unesc, nesse contexto, juntamente com o Parlamento, o Parlasul, que com certeza a vereadora Romana é bem conduzido, deixando as questões políticas de lado. Interesse comum, desenvolvimento, saúde e meio ambiente, com certeza que já faz parte já da atribuição do Parlasul, com certeza nós vamos ter sucesso nessa empreitada e o Parlasul vai ser importantíssimo para também orientar os prefeitos para fazerem seus projetos daqui para frente, não a nível municipal, mas municipal, regional, principalmente do Estado de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Nós poderíamos dar sequência da mesma forma no horário político, se os vereadores acharem mais interessante. Não, eu ainda tenho diversos vereadores que não falaram, tem o seu tempo integral. Acho que nós vamos suspender os trabalhos por 2 minutos, depois nós reiniciamos e completamos o horário político. Fica melhor assim? Fica, né? Então os trabalhos serão suspensos por 2 minutos. Que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui, é um pouquinho de Brasil, ai, ai, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui, é um pouquinho de Brasil, ai, ai, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui, é um pouquinho de Brasil, ai, ai, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui, é um pouquinho de Brasil, ai, ai, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui, é um pouquinho de Brasil, ai, ai, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que
não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil. Continuando o horário político, vamos então dar início ao nosso trabalho. Com a palavra o vereador Ivan Roberto Westphal, que dispõe de 7 minutos. Não, o Gévis passou. Contando com 5 minutos do vereador Pastor Gévis, vereador. Você tinha 2 minutos, com mais 5 do Pastor Gévis, são 7. 7 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha nessa noite, eu tinha encaminhado um raciocínio, senhor presidente, por 2 minutos, mas como temos mais tempo, a gente vai poder, inclusive, dar a parte a alguns vereadores, colegas vereadores. O que é que eu me propus a falar hoje dessa tribuna? A gente tem acompanhado, vereador Douglas, essa discussão dos servidores públicos em relação àquele prêmio, né, que foi acordado e aceitado pelos servidores públicos em assembleia no dissídio coletivo do ano passado. Então foi um acordo entre servidores públicos e o patrão, o atual prefeito do município de Criciúma. E depois esse acordo coletivo ainda foi referendado, que se transformou em lei, virou lei, pelos vereadores aqui nesta casa. E desde então, desde abril do ano passado, o atual prefeito não vem cumprindo esse acordo, que ele mesmo encaminhou um projeto de lei para esta casa. E, embora os servidores públicos tenham, de todas as maneiras, toda a sensibilidade de não encaminhar nenhum processo de paralisação dos serviços prestados à comunidade, porque os servidores públicos têm preocupação com o serviço que é prestado à comunidade, sim, ao invés da atual administração, que não tem essa preocupação, tentar de todas as formas, através do diálogo, através da diplomacia, convencer a atual administração, vereador Huck, de que aquilo é devido, aqueles valores são devidos e não tem como negar e devem ser pagos, ou deveriam ser pagos. E culminou, inclusive os próprios servidores vieram até essa casa por diversas vezes, solicitaram a participação dos vereadores, com o objetivo de negociar uma conversa, uma simples conversa com o executivo para que nós pudéssemos aí tentar sensibilizar o executivo a fazer o pagamento daquilo que é devido aos vereadores por conta de uma lei aprovada aqui, uma lei encaminhada pelo executivo. Mas nada disso surtiu efeito e culminou agora que recentemente os servidores foram obrigados e sabiamente encaminharam um processo de ajuizamento dessas ações contra a atual administração. O problema é que pode ser que esse atual prefeito não pague essa conta, mas alguém vai pagar. O município vai pagar. O contribuinte desse município vai pagar essa conta. E talvez mais cara do que se fosse pago hoje. E aí eu escutando na rádio hoje de manhã o prefeito, ele dizendo que é uma pessoa cumpridor, vereador Toninho, ele disse que é uma pessoa cumpridora dos acordos e dos contratos. Não é verdade. Ele faltou com a verdade perante a sociedade em Criciúma quando ele estava na rádio, vereadora Tati. Porque ele não cumpriu um acordo, ele não cumpre uma lei que ele próprio encaminhou a esta casa e ele próprio promulgou essa lei logo após a aprovação pelos vereadores. Então, o que ele falou na rádio hoje de manhã não é verdadeiro. Ele poderia ter dito sim. Prefeito. O prefeito falou na rádio.
que ele é uma pessoa que cumpre os acordos, cumpre os seus compromissos, cumpre os contratos. E eu estou dizendo aqui que eu ouvi isso dele na rádio, eu ouvi. E especificamente nesse assunto ele não fez nenhuma referência, não colocou nenhuma vírgula. Eu cumpro os meus compromissos, eu cumpro os contratos, com exceção, ele poderia ter dito, aí ele seria uma pessoa honesta, com exceção da lei que eu encaminhei à Câmara, que foi aprovado pelos vereadores, que eu promulguei em relação ao servidor público. Então ele não foi verdadeiro hoje de manhã, quando foi entrevistado na rádio, né? Inclusive depois que ele saiu, uma pessoa encaminhou um e-mail para o entrevistador e fez esse questionamento. Se o prefeito, que estava aí ainda há pouco, diz que cumpre os seus compromissos, cumpre os seus contratos, por que ele não cumpre a lei que ele próprio promulgou, a lei que traz benefícios aos servidores públicos? Então eu lamento que nós tenhamos nessa cidade uma pessoa que de manhã diz uma coisa e à tarde faz outra. E isso é perigoso para a cidade. Isso é muito perigoso. Porque daqui a pouco as pessoas vão perder o crédito no administrador público que nós temos na cidade de Criciúma. E mais ainda, senhor presidente, aproveitando o tempo que me resta, em relação a Luiz Rosso, que é uma novela que está se arrastando, hoje ele foi questionado, acabou não sendo afirmativo em relação ao que está posto lá, fez menção, meio que acusando o ex-administrador da cidade de Criciúma, o ex-prefeito Antonelli, quem fez o projeto e a maneira como foi feito, e diz que vai terminar a obra com recurso público, quando, no meu entendimento, não pode, porque aí teria que ter um aditivo de um contrato que já foi feito, que foi dito que 6 milhões daria para fazer aquela obra. E menos o prefeito, menos os técnicos, menos as empresas, disseram na época, o vereador Toninho, o senhor acompanhou muito bem, que 6 milhões não daria para fazer aquela obra. E aí, está aí o resultado de uma obra que é retrabalho todo dia, de manhã, de tarde, de noite, retrabalho, e o prejuízo que vem trazendo para toda a comunidade, para o transporte das pessoas que se utilizam daquela rodovia, para o transporte de cargas, e aí agora vem com a história de que precisa mais dinheiro para terminar aquela obra. E aí como é que fica? Qual é a responsabilidade do administrador público? Então, senhor presidente, era isso que eu tinha para falar hoje. Eu lamento que a gente tenha uma cidade do porte de Criciúma administrada por uma pessoa que não tem responsabilidade das suas palavras. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Isinácio, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, queria aqui agradecer o nosso companheiro jornalista Hugo Ronck, no Tribuna do Dia, que se faz presente, um ótimo jornalista que faz aí um trabalho social das comunidades. Bom, eu hoje queria aqui subir à tribuna para falar do nosso encontro que tivemos do movimento sindical no estado de Santa Catarina, que foi em Gaspar, nesse final de semana que se passou. E dizer que lá, várias questões, vereador Douglas Foia, discutidas e tomadas posições sindicais e políticas. Uma é a questão da redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, que é um direito dos trabalhadores. E o segundo debate político foi a questão nacional. Com quem o movimento sindical ia se posicionar, independente de partido, que posição que ia ter com relação à presidência da República. Tinha lá mais de 50 sindicatos do Estado. E nesse encontro também foi aberto o debate político, porque não foi um encontro da Força Sindical. Da Força Sindical, que lá tem companheiros do PT, companheiros do PCdoB, que se encontraram nesse encontro lá em Gaspar. E tiramos uma posição porque entendemos que no lançamento do pré-candidato Serra, devia ter lá o delegado da Polícia Federal para prender naquele lançamento. Porque nós tivemos uma avaliação de que até o Arruda foi solto para coordenar a campanha do Serra.
o Arruda do DEM foi solto para coordenar a campanha do Serra. Porque se juntou-se naquele país, naquela situação, o Serra, o DEM, que para mim é da extrema direita, que não tem moral nesse país, e aí ele está no campo certo, que é juntar com o Serra, porque aí se juntaram exatamente aqueles partidos que se merecem. Pegando aqui em Santa Catarina, a família Bornhausen, que é aí a figura dos filhotes da ditadura, que estão se juntando tudo, e tomara que se junte tudo, e que se faça a posição nesse país, a diferença do joio e do trigo. Porque entendemos que essa situação nacional, de que o país anda, o meu candidato, o deputado Ciro Gomes, certamente vai abrir mão da sua candidatura, já é uma posição do partido a nível nacional, e vai apoiar a companheira Dilma Rousseff. Para nós juntarmos essa posição no país, porque o país não pode retroceder na mão dessa direita que mandou a vida toda, vendendo a Vale do Rio Doce, certo? Castigando os trabalhadores no campo, maltratando, fazendo trabalho escravo da nossa população e dos nossos trabalhadores, vendendo tudo que tinha de melhor nesse país. Esses quadrilheiros não podem voltar. Essa é a posição de mais de 50 sindicatos que estavam lá nesse encontro, vereador Camisa. E se posicionaram de que o país não pode voltar para a mão dessas pessoas que acabaram, que afundaram o país na mão do Fernando Henrique e agora na mão do seu filhote, o Serra. Nós não podemos aceitar de que, e chamamos aos companheiros do PMDB, que em Santa Catarina horas estão o Luiz Henrique com o Serra e ora o Eduardo Moreira, candidato a governador, com a Dilma. Nós esperamos que eles se posicionem e fiquem do lado de que esse país não pode retroceder. Que nós não podemos deixar na mão dessas pessoas que não fizeram bem para o nosso povo. Nós temos que ter naquelas pessoas que moralizaram esse país, que fizeram o crescimento econômico, que está aí mostrando que essa frente de esquerda fez o desenvolvimento econômico, que o nosso país cresceu severamente, claramente. O crescimento do PIB, está aí as revistas mostrando o crescimento econômico do país. E eu acho que com essa posição, eu acho que esse campo de esquerda tem que ficar, e nada de Serra, nada de DEM com Arruda, acabar com essas quadrilhas e botar pessoas decentes aqui no país. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Douglas Mato. Dispõe de 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu estive esse final de semana, aliás, a semana passada, em Brasília com o presidente da Câmara, o Edinho do Nascimento, Edinho do sindicato. Nunca tinha tinha tido a oportunidade de, apesar de termos mandato, convivemos bastante tempo, nunca tinha tido a oportunidade de conviver assim, mais tempo com o Edinho. Tinha uma impressão, inclusive, diferente dele. Assim, ele é mais conciso aqui na Câmara. E é uma figura bastante legal assim, de conviver, brincalhão. Volto com uma imagem da pessoa dele. Se já tinha respeito, como sempre tive e tenho, mas assim, com uma imagem agora de uma pessoa, um campo pessoal, inclusive, mais elevado. Mas o que interessa mesmo, senhor presidente, foi os resultados da nossa ida ao Ministério dos Esportes. O Brasil, desde 2007, tem a Lei de Incentivo ao Esporte, que autoriza o uso de 1% do imposto de renda para a prática esportiva, nos projetos de incentivo ao esporte. O Bairro da Juventude já fez um projeto e foi aprovado. A ONG Multiplicando Talentos também teve seu projeto aprovado. O Criciúma Esporte Clube teve o projeto aprovado. E nós fomos, na verdade, pensando que além dessas grandes instituições, como o Criciúma Esporte Clube, o Bairro da Juventude, a própria ONG Multiplicando Talentos, que é uma ONG grande, ali comandada pelo Duda Milioli, pelo Eduardo,
né, bem articulada, nós pensamos no esporte de bairro, no esporte aquele mais popular mesmo, né, das pessoas mais simples, porque existe muita dificuldade. Nós somos vereadores, nós sabemos o quanto esse pessoal nos procura em função de problemas de recursos, né, de camisário, de bola, de rede, de campo. E a lei de incentivo ao esporte permite, vereadores, exatamente financiar isso tudo. E o que chama a atenção é que é muito fácil. É muito fácil. O vereador Edinho, que tem bastante articulação, inclusive com as mineradoras, ficou de fazer contato. A nossa ideia é trazer recursos para esses times de futebol de bairro mesmo, né? Campeonato da LAR, esses jogos de final de semana. O vereador Zílio, eu sei que joga futebol, está muito envolvido nisso, e eu tenho vários amigos que jogam nesses times. A ideia, vereador Vuque, é exatamente isso, é facilitar a prática esportiva, incentivar a prática esportiva, não é? E é possível, Gélis, fazer uso em 60 dias o projeto, se for apresentado de forma certinha, e é fácil de fazer, não é difícil. Em 60 dias o Conselho aprova. E já autoriza, e já pode, à medida que as empresas vão fazendo o desconto de 1% do imposto de renda, já pode ir fazendo uso. Então é muito fácil. É uma oportunidade, você veja, o Criciúma recebeu R$750 mil, ele pretende, já arrecadou R$750 mil. Antes de ter o projeto aprovado, que não é bem aconselhável, já havia arrecadado, com facilidade. Né? Então, a possibilidade... O senhor quer falar, vereador? Não, vereador. Semana passada, subi a tribuna, eu falei sobre o projeto do Bar da Juventude. Inclusive, segundo o Diário Oficial, aprovado desde o ano passado, R$1.447.000, se não me engano. E a grande dificuldade está aí, que as empresas, né, não estão, em vez de encaminhar todo esse recurso do imposto de renda, de 1% mandar todo para Brasília, o dinheiro vai e não volta, que deixasse 1% aqui, né, então, que fizesse um trabalho nesse sentido, vereador, que, de repente, né, através das empresas que tiver maior lucro, né, o lucro real, né, e trimestral, repasse esse 1%, que é legal, que através de recibos, né, e esse recibo depois é descontado do imposto de renda do ano que vem, na apresentação do imposto de renda. E a pessoa física, vereador, é 6%. Nós que vamos fazer a nossa declaração agora, até o final de abril também, nós podemos destinar, quem vai pagar imposto, destinar aí 6% do que vai, né, agora do trimestre, agora deixa também para o Bar da Juventude. Então a dificuldade está em buscar aqui, junto às empresas aqui, que realmente essas empresas repassem esse percentual para o Bar da Juventude, que estão precisando para iniciar o projeto. É um projeto bonito, um projeto que vai atender mais de 600 crianças, adolescentes de 7 a 14 anos. Eu apresentei o projeto aqui, então acho que a ida de você lá vai contribuir, somar, para que esse recurso seja centralizado para o Bar da Juventude também. Obrigado, vereador. Legal, vereador Zílio. Senhor presidente, ganhei um minuto da vereadora Tati, quero agradecer, Tati, pelo minuto. Só para concluir, assim, é uma questão simples, mas a nossa vida também é feita dessas questões, né? Essas questões do cotidiano. E a ideia é exatamente procurar esses empresários de porte, né, supermercados daqui que são importantes em Santa Catarina, essas redes daqui, multinacionais, essas mineradoras. O Zílio tem razão, vereador Zílio, todo esse recurso vai para Brasília e não volta na prática. Né, e nós calculamos, vereador, com R$200 mil, que não é lá uma quantia tão significativa, esse campeonato da LAR, assim, resolve o problema de chuteira, de camisário, né, inclusive pode ser usado para construção, o recurso, né, para construir lá a infraestrutura, manutenção, reforma, isso mesmo, equipamentos. Então, doutor, eu queria comunicar que o seu tempo está encerrado. Tá, isso, obrigado, presidente. Então, nós vamos articular isso e certamente vai trazer algum fruto para a cidade. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Tati Teixeira, dispõe de 4 minutos. Eu dei. Passei. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, todo o público aqui presente.
Ouvindo o vereador Douglas falar, vereador Douglas, eu lembrei da minha pré-adolescência aqui em Criciúma, onde eu joguei pela FME, joguei vôlei, né? Fui jogadora de vôlei. Eu saía de a pé da minha casa, próximo ao bairro Vila Zuleima, e até o União Mineira, de a pé, ia e voltava, subindo aquele morrinho, quem conhece Álvaro Catão sabe muito bem, e voltava. E muitos jovens, né, passam por isso. Então, todo o investimento que seja feito no esporte é muito importante. E essas alternativas, né, são alternativas que a gente pode buscar. Então, parabéns pela iniciativa e tem todo o nosso apoio nesses encaminhamentos. Bom, eu gostaria de usar a tribuna nessa noite, primeiramente, para registrar uma reunião que eu participei na semana passada com o prefeito municipal, juntamente com a comunidade do bairro Santa Luzia, onde foi discutida a questão do trânsito daquela região. Né, nós temos acompanhado na imprensa, gostaria de parabenizar a presença do Hugo, né, que é vizinho rio-mainense, né, do nosso distrito. A imprensa tem relatado vários acidentes ocorridos naquela avenida, onde, né, com certeza, atitudes firmes e fortes deveriam ser tomadas. E alguns encaminhamentos na reunião, né, foram tiradas, como, por exemplo, a construção de uma rótula, né, onde o projeto já está feito e já está sendo encaminhado o processo, né, licitatório dessa rótula, né, que vai ficar ali na frente da Praça do Monumento, né, bem naquele ponto mais crítico, onde hoje tem a lombada eletrônica. A lombada eletrônica continua naquele ponto, mas junto a ela vai ser construída uma lombada elevada, que tem já uma construída próxima ao Colégio São Bento, e vai ser feita uma lombada naquele mesmo estilo, onde, né, os carros terão que passar numa velocidade, né, inferior a 30 km por hora, para tentar amenizar a questão dos acidentes ali. Também foi encaminhado, né, a construção de uma ponte em uma das ruas do bairro Santa Luzia, que dá acesso ao bairro Vila Esperança, onde vai diminuir o fluxo de carros que transitam na geral ali, e com certeza os ônibus vão passar por essa rua e vão até o bairro Vila Esperança, onde também é um fato importante para tentar diminuir os acidentes. Mas algo que me chamou muita atenção, vereador Huck, foi a questão dos índices, né, de multas naquela lombada eletrônica. É a segunda lombada eletrônica que tem o maior número de multas. A segunda maior que tem o maior número de multas. A primeira é na Avenida Centenário, próximo ao bairro Próspera, né, e a segunda é no bairro Santa Luzia. Então, também a gente trabalhar a questão da conscientização do trânsito com o nosso povo e com as nossas pessoas. Porque o poder público pode ter a iniciativa dele, mas também nós, enquanto cidadãos, também temos que ter, né, a nossa postura. E de moto é incrível. As multas de moto, e aí as motos não são multadas porque geralmente eles botam a mão na placa, e aonde não acontece a multa desses motoristas que acabam aí levando vidas e cometendo os erros que a gente tem presenciado. Então, eu acho que foi dado um encaminhamento muito positivo, né, registrar a participação das lideranças do bairro, que foi uma participação muito importante. Eu digo que tudo que é conquistado quando o bairro está unido e unificado, então gostaria também de parabenizar os líderes dessa comunidade. Quer uma parte, vereadora? Vereadora, eu queria parabenizar pelo teu empenho nessa questão, né, e infelizmente 2 vidas em menos de 24 horas tiveram que ser ceifadas para que, né, realmente houvesse um resultado prático, porque eu sei que era uma questão que tu, inclusive, já vinhas fazendo um apelo. Há algum tempo. E essa questão da conscientização da população é tão importante, Tati, eu vou ser bem rápida. No Distrito Federal, na época do governo do Cristóvão, eles fizeram uma campanha tão grande na questão da educação, que hoje ainda os motoristas, eles param, não há lombada eletrônica, esse tipo de punição. E os automóveis param, né, sempre que há faixa para que os pedestres possam atravessar. Então, realmente funciona lá. A gente está precisando passar ainda pela punição para chegar, né, à educação. Obrigada, Tati. Parabéns. Vereadora. Tem que mexer no bolso. E aí também um dos encaminhamentos é a Blitz Educativa, que justamente a STC vai ter esse papel de conscientizar a população ali. E o último registro, nos últimos segundos que eu tenho, participei também na sexta-feira da inauguração do CI Ulisses Guimarães. Está de parabéns o prefeito, que está investindo na estrutura física dos nossos CIs e na qualidade do atendimento das nossas crianças. Fui diretora do Ulisses, onde nós tínhamos que fazer campanha de tinta e mutirão com os pais para poder mexer um pouquinho nas salas. Então, fiquei emocionada com aquele momento e parabéns à administração por essa atitude. Obrigada, senhor presidente. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente.
Questão de ordem cedida ao vereador Isginácio. Senhor presidente, eu só gostaria de esclarecer e comunicar à vereadora Tati Teixeira que eu parabenizo por esse trabalho. No nosso gabinete, na legislatura passada, nós temos 11 mil assinaturas pedindo que a Santa Luzia, é só para deixar de registro, é uma questão de ordem, temos 11 mil assinaturas pedindo um trevo ou uma lombada de pedestre na sinaleira devido aos acidentes. Infelizmente, teve que acontecer essas duas mortes para a autoridade do município, junto ao poder que resolve a situação, tomar providência disso. Então, só registrando que essa é uma luta do meu primeiro mandato aqui nessa casa, que temos mais de 11 mil assinaturas da população pegada do gabinete desse vereador, dizendo de que há necessidade de fazer essa redução. Só para registrar, vereador Tati, nós já temos uma luta desde o mandato passado sobre essa solução da Santa Luzia. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem seria da vereadora Tati Teixeira. Vereadora, a luta é de todos, mas só para registrar que não foi esperado a morte das pessoas, que o projeto da rótula já estava pronta, né? Então, só para registrar, deixar registrado que nós já havíamos feito o pedido há algum tempo e o projeto já estava pronto, então não foi esperado. É claro que forçou e isso foi, né? Eu acho que, infelizmente, precisou acontecer isso, mas já havia um movimento nesse sentido, vereador. Solicito ao secretário para que faça a leitura das matérias. Sessão do dia 20 de 4 de 2010. Mensagem número 183. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência e a essa igreja, casa legislativa, que me ausentarei do município e do país por 11 dias nos períodos de 25 a 30 de abril, em viagem à Espanha, a fim de participar do primeiro Fórum Barcelona, Brasil de Cooperação, Universidade e Empresa, e do 1º a 5 de maio, a França, para assuntos particulares, transmitindo o cargo de prefeito municipal ao vice-prefeito. Colho o ensejo para renovar-lhe minhas expressões de apreço e admiração. Atenciosamente, prefeito municipal Clésio Salvaro. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Indicação número 162 de 2010. Autoria vereador Ivan Roberto Westphal. Assunto: patrulhamento e revestimento com material consistente da rodovia Domingos Peruque. Indicação número 163 de 2010, de autoria do vereador Ézio Geves Manuel. Assunto: término da rede de esgoto na rua Ludovico Mário Mangili, bairro São Luís. Indicação número 164 de 2010, de autoria do vereador Ézio Geves Manuel. Assunto: limpeza das bocas de lobo da rua Ludovico Mário Mangili, bairro São Luís. Indicação número 165 de 2010, de autoria do vereador Ézio Geves Manuel. Assunto: construção de um trevo alemão na bifurcação entre as ruas Noé Pirola e Nibele Ugione, na Vila Francesa, distrito de Rio Maina. Indicação número 166 de 2009, de autoria do vereador Ézio Geves Manuel. Assunto: colocação de um semáforo no cruzamento em frente ao mercado Moniari, bairro São Luís. Requerimento número 063 de 2010, de autoria da vereadora Romana Remor. Assunto: o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações acerca dos vencimentos ou remunerações em vigor para as carreiras do magistério e dos servidores públicos municipais de Criciúma, em todas as categorias de cargos de provimento efetivo. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos agora para a ordem do dia. Onde é que está esse PL aqui? Onde é que está esse aqui? Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar número PLC 011,
PE 09, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera o valor do vencimento base dos ocupantes do cargo de operador de equipamentos rodoviários, previsto na Lei Complementar 014, de 30 de dezembro de 99. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. Encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Terminada a hora do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para o próximo dia 26 de abril do corrente, segunda-feira, no horário regimental. Uma boa noite e muito obrigado a todos. Tá.